A graça e a paz, queridos. Que bênção ver essa igreja cheia na quarta-feira. Oh, glória a Deus. A gente está feliz, eu e o João, de estarmos aqui mais uma vez para estar com vocês. Vocês que são aqui de Canaã, vocês que estão nos visitando nessa noite. Que Deus fale conosco. Amém? Abra o seu coração, feche os seus olhos. Ó Senhor, nós te bendizemos. O Senhor nos reuniu aqui com um propósito. Que o seu propósito se cumpra em cada coração. Na intimidade, na particularidade de cada um e também no todo, porque o Senhor não trabalha apenas individualmente. Enquanto o Senhor trabalha no individual, o Senhor também trabalha no todo. Pai nosso que estás nos céus, que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer nessa noite em nossos corações, mudando a nossa mente e gerando, através de uma mente transformada, uma nova atitude, uma nova postura diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, nós vamos ter uma leitura bíblica um pouco longa, então eu sugiro que você acompanhe. Eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT é a tradução que eu vou usar. Se a sua tradução for um pouco diferente e não for passar aqui no telão, então é só você ficar atento, ligado, para não se confundir, não se dispersar. É muito importante que a palavra de Deus ministre no nosso coração. O texto por si só já fala profundamente ao nosso coração. Amém? Então se liga. 1 Samuel, capítulo 17, e nós vamos ler a partir do verso 1. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra.
Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra um filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é o guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim Saul consentiu. Está bem então, vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele entregará você em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Vamos até aí. Nós conhecemos essa história. Às vezes muitos de nós, antes mesmo de ter uma experiência de novo nascimento,
de termos algum contato com a Bíblia, nós já ouvimos essa história, dos clássicos, no cinema, no desenho animado, às vezes dos jargões, né? Às vezes num time de futebol, onde há uma partida muito desigual, um grande time contra um time pequeno, é Davi e Golias. Sempre se viu essa ilustração, mas essa história aconteceu de fato. Nós cremos na palavra de Deus, não é isso? Nós cremos e existem evidências arqueológicas da existência de Davi, seu reino e tudo mais. E esse episódio fez de Davi famoso. Aqui começa a desenrolar o cumprimento do chamado de Davi, também a perseguição de Saul contra ele, enfim. Mas essa batalha épica, ela ensina para nós aqui hoje, no século 21, tantas coisas. Eu queria que vocês levassem em conta, se lembrassem de que 2 capítulos, se eu não estou enganada antes, retrata a unção de Davi. Samuel foi mandado pelo próprio Deus para ungir Davi em Belém, porque Deus já havia reprovado Saul. Saul era um rei insano, que não obedecia a Deus. E Deus então se aborreceu de Saul e ordenou que o profeta Samuel ungisse um novo rei sobre Israel. E ele foi à casa de Jessé para ungir um novo rei sobre Israel. E quando entra o irmão mais velho de Davi, ele olha para aquele irmão mais velho e diz: eis aí certamente ungido do Senhor. Porque Samuel foi levado a acreditar naquilo que a aparência mostrava para ele. Certamente Eliabe era um homem que deveria se equiparar em estatura, em força, em proeminência, comparando a Saul. Então, na cabecinha de Samuel, o que era importante era Deus substituir Saul com outro grande rei perante os olhos humanos. Mas quando Samuel pensa, certamente é ungido do Senhor, Deus fala com Samuel: não, Samuel, não atente para a aparência, porque eu olho o coração, e eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. E aqui nesse texto a gente vê claramente, fica patente para a gente, por que o coração de Eliabe era reprovado por Deus. O irmão mais novo, e gente, cá entre nós, naquela cultura, hoje é assim na nossa cultura, mas ainda mais nessa cultura aqui, o irmão mais velho é um herói. O filho primogênito é aquele que substitui o pai. Ele é tão admirado pelos irmãos mais novos, mais jovens, como o pai é admirado. Ele é tão respeitado nessa cultura, quanto o pai é respeitado. Então, certamente, Davi era um admirador de Eliabe. E se ele tem o porte de guerreiro, como a gente imagina que ele tenha, a ponto de iludir o próprio Samuel, imagina, meu irmão Eliabe, meu irmão mais velho. Imagina o orgulho de Davi, a sensação de proteção. Eu sou o caçula, meus irmãos mais velhos são os caras, eles são do exército do rei. E Eliabe, quando Davi vai até o campo de batalha para levar provisões para aqueles que estavam, né, os cabeças do exército, cuidando do exército, e trazer de volta informações para o seu pai, para trazer consolo. Está tudo bem, pai, os meninos estão bem, o pau está quebrando lá, mas está tudo certo, eles estão vivos, né? Certamente esse guarda aqui era mineiro, porque Jessé mandou 10 queijos para ele, né? Por aí, né? Então, quando chega Eliabe e fala para Davi: o que você veio fazer aqui? E onde você deixou as suas poucas ovelhas? No deserto? Eu conheço a sua maldade, a presunção do seu coração, que você veio aqui para ver a batalha. Ô, gente, que maldade, que presunção há de um jovem ir ver a batalha? Ali a gente vê um coração amargurado, certamente destilando veneno pela inveja. Porque você imagina, gente, entre Eliabe para ser ungido, não é isso não. Abinadab, também não é isso não. Simeia, mais 1, mais 4, 5, 6, 7, não tem mais nenhum? Tem um menino, o menino das ovelhas, chama lá o menino das ovelhas. Eu fico imaginando quando fala, tem um menino. Aí eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Eliabe. Se não for eu, vai ser o menino. Gente, desculpa, mas eu não sabe, esse povo que está na Bíblia, gente, é igual a gente.
com algumas diferenças culturais, as emoções humanas são as mesmas. Olha lá. O menino, pastorzinho de ovelha, bate na minha cintura. Vai ser ungido rei sobre mim? E aí, quando entra Davi, Deus fala com ele: é esse aí que eu escolhi. Você imagina a raiva de Eliabe. Uma vez eu vi um quadro na casa de um pastor, um quadro, o artista foi brilhante. Ele pinta Saul derramando óleo sobre a cabeça de... Samuel derramando óleo sobre a cabeça de Davi, e os 7 irmãos com os narizes torcidos. Assim, cada um com uma careta pior. Meu Deus, a gente vai ter que se sujeitar a ele, vai ter que obedecer a ele, o caçula. Esse culto chama o culto da vitória. E a gente pensa assim, nas grandes vitórias que a gente tem que travar, os gigantes que a gente tem que matar. Mas antes de Davi matar Golias, ele teve que lutar dentro de casa. Ele teve que vencer uma batalha em família. A batalha de Davi aqui, de uma maneira muito clara para a gente, era a oposição dos seus irmãos, dos seus próprios irmãos. Era a rejeição, talvez, dos seus irmãos. Era a raiva dos seus irmãos. Mas e a sua batalha? Qual é? Às vezes você está tentando derrubar um gigante, mas você não consegue matar o gigante que está dentro da sua casa. Você não consegue identificar a vitória que Deus precisa te dar nos seus relacionamentos interpessoais. Gente, vocês vêm para esse país e a gente sabe o espírito que rege os territórios nos Estados Unidos da América. Eu sei porque eu já senti isso na minha própria pele. Eu pregando no sul, eu sinto uma atmosfera. Eu venho para o norte, é outra atmosfera. Uma vez eu tive uma experiência aqui no aeroporto. Eu estava lá em Nashville gravando um programa. E quando eu cheguei aqui no norte, eu desci no JFK. Eu estava feliz, eu estava agradecida. Estava tudo maravilhoso. Quando eu desci no JFK, eu fiquei meia hora esperando o carro que ia vir buscar a gente. Eu comecei a pensar assim: por que eu não tenho mais dinheiro? Sério, gente. Eu comecei a ver aquele tanto de carrão passando. Por que eu não tenho mais dinheiro? Puxa, se eu tivesse mais dinheiro, eu podia trazer meus filhos para as viagens. Sabe como? E eu comecei a desejar mais, e me deu uma insatisfação por aquilo que eu tinha, por quem eu era. E aí o Espírito Santo, na hora, falou assim: identifica aí o espírito da terra. Você estava bem até agora. De onde que brotou esse pensamento na sua cabeça? A gente achando que precisa de mais, achando que precisa ter. Caixão não tem gaveta, gente. E é um saquetel furado. A gente trabalha, adquire e não chega. Trabalha, adquire e não chega. Não chega. Enquanto isso, nós estamos dizimando os nossos filhos no altar de Mamon. É sutil, não é óbvio. Satanás não é óbvio. Se ele aparece pintado para você, com chifres, tridente, vermelhinho, você já vai identificar: opa, sai daí. Não, ele põe a mesa bonita para você. Ele te faz um convite que é tentador. E aí ele tenta colocar um selo de legitimidade. Ele fala assim: é pela sua família. Você pode dar para os seus filhos aquilo que você não teve. Por quê? Inclusive o que você não teve fez de você quem você é. A gente está alejando a próxima geração, dando tudo que eles querem. E o principal eles não recebem: oração, afeto, amor, o compartilhar das escrituras sagradas. Ou talvez a sua luta seja um casamento. Você colocou tantas expectativas no casamento, e de repente o casamento começou a ficar insosso, ruim, chato. De repente os conflitos começaram a acontecer, umas impaciências. De repente, vocês já estão casados há 20 anos, mas parecem dois estranhos. Na pandemia, olharam-se um para o outro e falaram: quem é esse? Quem é essa?
dividem a vida, as contas, as despesas, mas não é casamento. Ou então vivem em pé de guerra, um agride o outro verbalmente, desfaz do outro, maltrata o outro. Como Davi venceu a batalha na sua família primeiro, nós precisamos de deixar Deus atuar na nossa casa primeiro. Eu não sei o que te traz no culto da vitória. Talvez o desejo de ter um emprego melhor. Talvez o desejo de ser curado de uma enfermidade. Talvez o desejo de ver um filho que está fora do evangelho voltando para casa. Cada um tem os seus gigantes, os seus Golias. Mas eu quero te dizer, para qualquer gigante ser vencido, sua casa precisa estar estabelecida com força diante do Eterno. Um lar saudável não é um lar sem problemas, sem desafios. Um lar saudável é um lar que, a despeito das circunstâncias ao redor, permanece fiel ao Senhor, prezando pelos valores que o Senhor estabeleceu como preciosos para nós vivermos em família, desfrutando da bênção que Ele ordena na família, em fidelidade, em graça, em amor, em perdão e misericórdia, que se exercita entre pais e filhos, filhos e pais e cônjuges, marido, mulher, mulher e esposo. Não tem carreira que compense um casamento fracassado. Então, toda vitória, gente, começa em casa. E eu quero que você avalie hoje como é que está a sua. Como é que estão os relacionamentos? Gente, o nosso propósito na terra, ele é relacional. Eu só cumpro o meu propósito quando ele alcança pessoas. E eu posso ser uma bênção para a multidão. Se eu não for uma bênção para a minha casa, eu sou uma farsa. Isso significa que a minha casa vai dar tudo certo? Nem sempre. Mas independente dos resultados, eu não trabalho por resultados, eu trabalho por obediência. E que o Senhor faça o que for melhor. Que Ele convença quem Ele precisa convencer, que Ele transforme quem Ele precisa transformar, a começar em mim. Que eu seja a primeira transformada, que eu seja a primeira moldada, para que a bênção do Senhor entre na minha casa pela minha vida. Então, em nome de Jesus, se você está aqui hoje, o Senhor quer que a bênção entre na sua casa. Ah, mas meu marido tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem, mas foi você que Deus trouxe. Hashtag fica a dica. Davi continua, e aí levam Davi até Saul. Olha aqui, rei, esse aqui está querendo, está perguntando o que é que vai ganhar, o que vai acontecer. E ele fala assim, pode deixar comigo, rei, acabou sua procura. Eu fico imaginando Saul pôr nos olhos em Davi. Sou um menino doidinho, que menino doidinho. Que nem Saul, que passava de todo o povo de Israel dos ombros para cima, encarava. Nem Saul ousou encarar Golias. Eu fico imaginando ele olhando para Davi e falando assim, bom, pelo menos o menino é corajoso, vamos admitir, né? Mas vai morrer logo. Meu filho, você não pode não, você é muito novo. O que estão falando sobre você, né? O que estão falando sobre você? E o que Deus fala sobre você? A gente dá muito ouvido no que falam sobre nós. Hoje, em tempos de rede social, então, a gente foca tanto na opinião que o povo tem a nosso respeito. Se você ficar preocupado com a sua reputação, mais dia, menos dia, você vai se desviar do propósito de Deus para você. Vive em seriedade, vive em santidade, mas não tenta defender a sua reputação. Porque todas as vezes que nós tentamos ficar bem com todo mundo, ser politicamente correto, calar a nossa boquinha para evitar o desconforto. Eu quero ter muitos seguidores no Instagram. O propósito de Deus se perde nisso aí. Nós não fomos chamados para sermos unanimidade. Nós fomos chamados para anunciar a verdade, vivermos em santidade
e deixar Deus nos curando, e no processo que Ele vai nos curando, nos ajustando, nos melhorando como pessoa, Ele vai transbordando para todo mundo que está ao nosso redor e para as pessoas que Ele traz para o nosso caminho. Tem gente que Deus vai te entregar, tem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para você ser um instrumento de bênção na vida dela, mas tem gente que vai te detestar. Nossa, fulano é uma marreta na boca, detesta aquela Helena Tanuri. Está tudo bem, amiga, vai em paz. Deus, tem tantas outras pregadoras por aí, pregadores. Deus vai usar o sapatinho certo para o seu pezinho. Cada um tem o que precisa ter. O rei fala para Davi: não, rapaz, você é novo, você não é preparado para a guerra, o outro é preparado para a guerra. Mas Davi sabia quem ele era em Deus, as experiências que ele já tinha vivido com Deus. Deus já tinha entregado um leão, Deus já tinha entregado um urso, gente. Um leão e um urso, hein? Você sabe que Davi só venceu aquele leão e aquele urso no sobrenatural. E é isso que deu para ele, o subsídio para ele dizer: não é na minha força, é na força do Senhor. Ele que me entregou o leão, não foi eu que venci o leão, Ele me entregou o leão. Foi Ele que me entregou o urso, e era para defender a ovelha. Quanto mais agora que é para defender o seu povo. O Senhor vai me entregar a vitória. Ele tinha certeza, pela experiência dele com Deus de Israel, ele sabia quem ele era. Então, as palavras das pessoas não paralisavam Davi. E está aí uma outra vitória que a gente tem que ter. Nós somos manipulados pela comparação. Nossa, mas Deus ama muito fulano, hein? Eu estou aqui ralando, pedindo um casamento, tem 10 anos. A fulana converteu agora, já levou o baterista. A gente vai se comparando, vai pensando, né? Deus ama mais fulano, porque fulano tem isso e eu não tenho. Gente, cada um sabe onde aperta o sapato, gente. Cada um sabe as suas lutas individuais. Para de se comparar. A comparação não é de Deus. A comparação esvazia o seu propósito, te paralisa, te deixa insatisfeito contra Deus. As palavras: mas a minha mãe me disse que eu não ia dar nada. Mas o meu professor falou que eu sou uma praga. Mas o meu irmão... E o que o Senhor fala a seu respeito? Eu te remi, eu te comprei. Foi pago um alto preço pela sua vida. Você foi reconciliado comigo, você é meu filho, você é minha filha. Então, muitas das nossas batalhas, a gente tem que vencer diante das mentiras ou das falas de aparência que são lançadas sobre nós. Saul estava falando de acordo com aquilo que ele via. Mas nós não caminhamos por vistas, mas pela fé, naquilo que Deus pode fazer, através de tão pouco material humano. Deus não me usa pela minha capacidade. Às vezes as pessoas chegam para mim: nossa, Deus usa, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. E eu não estou sendo aqui, que irmão humilde. Não sou humilde. Não sou. Deus me ajuda, preciso muito de me tornar cada dia mais parecida com Ele. Mas eu tenho a plena consciência. Tudo de bom que se derrama em mim é por causa dEle. E tudo de ruim é por minha causa mesmo. Deus não se limita, muito pelo contrário. Ele nos enche como vasos de barro. Nós carregamos tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Para que ninguém tivesse dúvida de que quem estava usando Davi não era a força dele, não era a autoridade dele, não era da terra, era do alto. Talvez você precise de vencer esse gigante aí, que está te ameaçando, ou esse rei, uma figura importante na sua vida, como Saul era uma figura importante na vida de Davi. O diabo vai usar
gente que você considera, que você respeita, que você admira, para te paralisar, está distraído, olha só nas circunstâncias, abre a boca e te mata. Mas da mesma forma que Davi não se deixou intimidar pela ira e inveja do seu irmão, ele também não foi paralisado pela fala do seu rei. Ele falou assim: não, rei, eu sei do que eu estou falando. Deus me entregou um leão, Deus me entregou um urso, eu já tenho uma experiência com Deus, uma vida com Deus. E é Ele que vai fazer de novo. E aí Saul quer fazer o quê? Quer colocar o que era dele sobre Davi. Ah, meu Deus, como a gente está cobiçando as armaduras de outros, né? Nossa, se eu tivesse o ministério do fulano, se eu tivesse a voz do ciclano, se eu tivesse o emprego do fulano, estava feito na vida. Se eu morasse no bairro do fulano, se eu tivesse o carro do fulano, nossa, se eu tivesse a mulher do fulano. É tão interessante que Deus vai usar o que você tem e o que você sabe fazer. Você já parou para pensar? Se alguém fosse lutar contra Golias, teria que enfrentar primeiro o escudeiro. Que o texto todo o tempo falou com a gente que um escudeiro ia à frente dele. Se ele tem uma espada, ia ter que atravessar uma couraça de 60 quilos de bronze. E para chegar perto o suficiente, o dardo, será que o dardo de Golias ia deixar Davi se aproximar? Então Davi, no modo natural de batalha, ele ia ter que vencer primeiro o escudeiro, depois se esquivar da lança e ainda perfurar Golias com uma couraça de 60 quilos de prata. Tinha que ser uma pedra. E eu não canso de pensar nessa cena, gente. Toda vez que eu ministro essa palavra, eu fico lembrando da pedra e do escudeiro. Fico imaginando. O escudeiro já preparando, né? Vem em mim, que eu mesmo já vou te traçar. Davi nem olha para o escudeiro. Davi não está preocupado com o escudeiro. Ele põe a pedra na funda. Era uma ferramenta que ele dominava. Às vezes você domina o fogão. Às vezes você domina os carros. Às vezes você domina um instrumento. É isso aí que Deus vai usar e quer usar. Para abençoar pessoas. Não é para te tornar famosinho, sem propósito. É para abençoar pessoas. É para derrubar gigantes no mundo espiritual. Deus usou o que Davi tinha. O que ele sabia manejar. O que Eliabe desprezou, a quem você deixou? Aquelas poucas ovelhas no deserto. Foi com justamente a ferramenta que ele usava para pastorear ovelhas e espantar os animais selvagens, foi essa ferramenta que ele usou para encravar uma pedra na testa de Golias. Eu fico imaginando que quando a pedra voou, o escudeiro... O escudeiro saiu fora, não se fala no escudeiro. Golias foi para o chão. Mas Davi não parou por aí. Eu fico imaginando, gente, o som. O vale de Elá, eu já fui lá, é fascinante, é um vale mesmo. Os exércitos ficavam em frente, o outro no mesmo, mas tinha um vale para um chegar no outro. Então eu fico imaginando o eco. Quando Golias caiu, o exército de Israel. Fico imaginando que loucura. É isso aí, é o céu celebrando quando você derruba os gigantes. Mas Davi não se contentou do gigante ter caído. Davi correu em direção a ele. Davi nem tinha uma espada. Arrancou a própria espada de Golias e cortou a sua cabeça. A gente precisa de terminar o que a gente começa.
Às vezes você vem numa vitória, tem uma oposição na sua vida. Às vezes o gigante da sua vida é um vício em pornografia, um vício em algum tipo de substância, álcool, droga, e você consegue uma vitória majestosa, Deus te dá uma vitória, mas aí você abre concessões, você se distrai, você dá as costas para o gigante, pensando que ele já está vencido, só porque ele está no chão. Termina o serviço. Continue golpeando o gigante para que ele não mais se levante. Continue fugindo de situações onde você vai ser tentado de novo. Eu caí no adultério, Deus fez nova todas as coisas. Se o marido te perdoou, sua esposa te perdoou, então agora corte a cabeça de Golias. Não tolere mais conversinhas fiadas, não converse mais, não tenha mais senha no celular, deixa seu celular sem senha, se proteja, deixa o computador na sala, onde todo mundo está vendo o que você está acessando. Seu vício é pornografia, põe esse computador, põe os bloqueadores, presta conta para alguém, corta a cabeça do gigante. Gente, e todas as demais bênçãos na nossa vida, todas as outras vitórias procedem disso. De uma família curada, de um propósito ajustado, você vivendo para aquilo que você tem que viver, usando as armas que você tem na mão, fazendo o que Deus mandou você fazer, e não dando espaço para que o gigante se erga novamente. Uma vez que ele for para o chão, corte a cabeça dele. O resto tudo, todas as outras bênçãos, vão derivar disso. A bênção entra quando a sua família está em ordem, quando está saudável, quando tem oração, quando tem amor, quando tem perseverança. A despeito das dificuldades, Deus ordena a bênção onde Ele é glorificado, onde Ele é entronizado. Deus também ordena a bênção quando nós fechamos os ouvidos para as palavras mentirosas de Satanás, muitas vezes na boca de gente importante para nós, pai, mãe, professor, líder, pastor. Escute a voz de Deus. Escute o que Deus diz a seu respeito. Isso é de fundamental importância para que você seja bem-sucedido nas suas batalhas. Ou permaneça fiel e firme, mesmo quando a vitória não vier. Gente, porque às vezes a vitória vem de um jeito meio torto. Eu me lembro quando a Estela perdeu o seu filho, Mateus. E ela cantou. Nós oramos por um milagre. Mas agora o milagre sou eu. A cura não veio. Então agora o milagre sou eu. Eu permanecer viva, eu permanecer adorando, eu permanecer crendo, eu permanecer fiel, mesmo depois de um luto tão sombrio. Essa é a vitória. O sustento de Deus para atravessar o vale da sombra da morte é vitória. Sabe por quê, gente? Porque de um jeito ou de outro nós somos indestrutíveis. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O cristão crê na ressurreição do corpo. O cristão crê no final da história. O cristão crê que chegará o dia onde toda lágrima vai desaparecer dos nossos olhos. Nós cremos nisso. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Nós já somos vitoriosos. Em Cristo nós somos vitoriosos. Ai Deus, mas a minha bênção ainda não chegou. É porque a obra dele ainda não está completa não. Está te esticando mais.
está usando a sua vida para inspirar outros, está usando a sua resiliência para fortalecer outros. Gente, lá em Minas a gente tem um ditado: pé de galinha não mata pinto. A mão do Deus Todo-Poderoso nunca vai pesar mais do que você dê conta. Ele mesmo te sustenta, Ele mesmo te leva, Ele mesmo te nutre. No dia que você não conseguir andar, Ele te carrega. O Senhor é bom em todo tempo, não depende das circunstâncias, Ele é bom. E a vitória muitas vezes vem em forma de fortalecimento, de coragem, de ousadia, ou de permanecer em pé, mesmo nos dias que você queria sentar e desistir. Feche os seus olhos. Davi olhou bem para Golias. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. A gente tem que entender que o que precisamos é viver à sombra do Altíssimo. Ele é a nossa esperança. Nós precisamos de permanecer confiando na sua palavra. Muitos de nós, às vezes, nos achegamos a Deus no tempo da tribulação, no tempo do desespero, no tempo do diagnóstico difícil, no tempo da crise conjugal. Mas o Senhor não quer, meus irmãos, que a gente só venha desfrutar da mesa dEle quando a gente está com fome. Ele quer que a gente se assente à mesa por ter prazer nas conversas, por desfrutar da companhia dEle, da pessoa que Ele é, aprender dEle, cear com Ele, se tornar amigo dEle. Se você vem para o culto de quarta só focado na vitória imediata que você quer, eu quero te convidar. Continue vindo para o culto da vitória, mas sente-se à mesa todos os dias. Fale com o Senhor todos os dias. Conte para Ele suas dificuldades. Conte para Ele também suas alegrias. Agradeça. Oh, Senhor. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Tem um lugar para nós a tua mesa, Senhor. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Carrega o nome da família. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura.
fartura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus que entregou o leão, o urso e Golias nas mãos de Davi. O Senhor é o mesmo Deus que ama cada um de nós aqui nessa sala e quer que a gente aprenda a viver em vitória, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário. Nós queremos ser como o apóstolo Paulo, Senhor, preso, acorrentado, condenado à morte, dizendo: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver com abundância, como sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abra os nossos olhos, Deus, para que a gente enxergue Eliabe. Quais são os inimigos da nossa casa, Senhor? Quem são aqueles, Senhor, que têm sabotado a nossa vida familiar? A cobiça, a soberba, a vaidade, a indiferença, a preguiça. Quem são os inimigos da nossa casa, Senhor? A negligência, a apatia, a murmuração. Nos dê vitória sobre os nossos inimigos, Senhor. Deus, nós queremos denunciar diante do Senhor também todas as palavras contrárias que tentaram nos paralisar. Tudo que ouvimos na vida e preferimos dar crédito às mentiras de Satanás do que aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por tantas vezes nos apegarmos demasiadamente à nossa reputação. Queremos ser admirados, aplaudidos, reconhecidos. Não, Senhor, que a gente diminua e o Senhor cresça. E o Senhor sabe, Deus, os gigantes, aqueles que aos nossos olhos são enormes. O diagnóstico, a palavra do médico, a dívida, o casamento quebrado, o cônjuge drogado, o filho em pecado. Todos esses gigantes podem ser vencidos pelo teu poder em nós. Que o Senhor use quem nós somos, Deus. Aquilo que o Senhor já nos entregou, já nos confiou. Que o Senhor nos ensine, Espírito Santo, a usar as palavras, o tempo, as orações, para sermos cooperadores daquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Nós queremos ser coparticipantes. Sabemos que é o Senhor quem faz, mas nós queremos ser teus cooperadores, como Davi foi teu cooperador na vitória que o Senhor entregou a ele sobre o gigante Golias. E nos dê a coragem, Senhor, para cortar a cabeça, não dar outra chance para o nosso inimigo voltar. Se o nosso problema é na saúde, Senhor, nos dê disciplina naquilo que cabe a nós para vivermos e buscarmos uma vida saudável. Disciplina sobre nossos hábitos, disciplina sobre a nossa boca, disciplina sobre os nossos pensamentos. Queremos ser teus cooperadores. Nos ajuda, Senhor, a criar mecanismos para fugirmos da tentação, da pornografia, da prostituição. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a deceparmos a cabeça de Golias. E que as outras bênçãos, Senhor,
que fluem destas venham sobre cada um de nós aqui. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você apresentasse diante do Senhor a sua necessidade nessa noite. Antes de eu terminar essa oração, eu quero que você aí no seu lugar apresente diante do Senhor com as suas palavras. Nós vamos orar juntos. Abra sua boca e comece a falar o seu motivo. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê vitória nessa área. Senhor, eu quero orar pelo meu filho, eu quero orar pela minha filha. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, restaura a minha saúde física, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, cura o meu corpo, cura minha alma, minhas emoções. Senhor, essa depressão que está assolando, essas crises de ansiedade que estão tomando, Senhor, a direção da minha vida. Pai, eu quero colocar diante do Senhor e eu te peço, Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor deu vitória para Davi sobre Golias, me dê vitória sobre esse gigante, Senhor. Não há impossíveis para o Senhor. Nós declaramos as suas bênçãos, nós declaramos o seu poder, nós declaramos que o Senhor é um Deus de vitória. Não há nada, absolutamente nada, que seja difícil ou impossível para o Senhor. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é forte, o Senhor é amoroso. Ó Pai, no entanto, se o Senhor ainda quer que eu carregue isso por algum tempo, que seja para a glória do seu nome, que seja para encorajar outros, que seja para consolar outros, que seja para ser padrão para outros cristãos, Senhor, de resiliência, de resistência e de continuar louvando ao Senhor mesmo no meio da adversidade. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor quer cumprir os seus propósitos sobre mim, e eu me submeto totalmente à sua vontade, mas eu apresento diante do Senhor a minha dor, a minha necessidade, a minha culpa, o meu medo. Eu deixo os meus fardos aos teus pés, Senhor, porque eu não consigo carregar. Troca de fardo comigo, Senhor. Eu quero o seu fardo que é leve, e eu quero aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, para que eu encontre descanso para a minha alma. Toma o meu fardo, Senhor. Eu deixo o meu fardo hoje, a preocupação, a dívida, a enfermidade, o casamento quebrado, eu deixo aos seus pés, e eu te peço, Senhor, estratégia e sabedoria do alto, para ser cooperador da obra que só o Senhor pode fazer. Muda a nossa história, Senhor, cura a nossa casa, Senhor, restaura a nossa saúde física, emocional, espiritual. Entra com a tua provisão, Senhor. Ó Deus, que haja equilíbrio financeiro na sua casa, Deus, que as dívidas sejam pagas e o inimigo envergonhado. Ó Deus, nos dê disciplina para que a gente viva e se alegre, não nos endividando, mas vivendo alegres com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê estratégias, nos dê boas ideias. O Senhor é Deus criador, Senhor. Compartilha conosco aquilo que o Senhor tem em abundância, e no processo nos ensina, firma os nossos pés na tua presença, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, sejamos confiantes no Senhor, ousados no Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração, assim como Davi foi. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe vocês.